Olá, pessoal. Aqui é a professora Isabela Gregor, do canal Sala de Matemática, e neste vídeo vou continuar comentando as atividades de matemática do PET 4 das turmas do 7º ano, referente à segunda semana. Questão 1. A ilustração abaixo apresenta um retângulo e um triângulo equilátero, cujas medidas dos comprimentos de seus lados estão indicados nas figuras em função de um parâmetro x. Para resolver esta questão, vamos compreender as características destas figuras. O retângulo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos e congruentes, ou seja, o lado que está à frente do lado x, ou seja, o lado oposto e paralelo, também mede x. E o lado oposto ao indicado como x mais 3 também vai medir x mais 3. No triângulo equilátero, todos os lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Como na figura está indicado 2x para um dos lados, significa que todos os outros lados vão medir 2x também. A questão pede: a soma dos perímetros desses polígonos equivale à expressão algébrica? Bom, para encontrar essa expressão algébrica, precisamos lembrar do seguinte. Para resolver, precisamos lembrar o que significa perímetro. Perímetro de um polígono é igual à soma das medidas dos seus lados. Então, para encontrar a expressão algébrica, nós teremos que somar estes lados. Primeiro, vamos somar os lados do retângulo. Perímetro do retângulo vai ser igual. Basta nós pegarmos os termos e montar a expressão. Então, o primeiro lado é x, vamos adicionar o próximo, x mais 3, ao próximo x novamente e com o último lado x mais 3. A expressão está montada, mas lembre-se que você deve simplificar esta expressão algébrica. Mais à frente no vídeo vou explicar para vocês como realizar esta simplificação. E quanto ao triângulo? Bom, relembrando, o perímetro é a soma das medidas dos lados do polígono. No caso do triângulo, vão ser apenas 3 lados. Então, o perímetro do triângulo é igual a um lado 2x somado com o lado 2x somado com o outro lado 2x. Lembrando que você tem que simplificar esta expressão algébrica. A questão pede a soma dos perímetros desses polígonos. Ou seja, não é só o perímetro do retângulo ou o perímetro do triângulo, é a soma dessas duas expressões algébricas, ou seja, o perímetro do retângulo adicionado com o perímetro do triângulo. Aí você monta a expressão algébrica e simplifica. E você depois pode observar nas alternativas qual delas se encaixa na resposta que você encontrou. Para ajudar vocês, vou explicar um pouco sobre expressões algébricas. O que elas são? São expressões que contêm letras e números, diferentes da que vocês já estudaram no 6º ano, que só continha números. Aqui vão aparecer letras e números. E o que significa essas letras, professora? Bom, elas representam valores desconhecidos, que às vezes vocês vão ter que procurar o valor delas, mas depende da questão, ok? Como exemplo, tem aqui no slide as expressões algébricas 4y e tem uma diferente que é 2x mais 5. Vamos compreender o nome dos elementos de um termo algébrico para nos auxiliar a realizar a simplificação. Pegando 4y como exemplo, observe o número 4 que está do lado do y. O número 4 que está de azul, ele recebe o nome de coeficiente. E a letra y recebe o nome de parte literal. Vamos pegar o outro exemplo, 2x mais 5. O 2, que está do lado do x, é o coeficiente. O x recebe o nome de parte literal. E esse mais 5, que não tem letra nenhuma do lado dele, é o termo independente. É muito importante você aprender o nome dos elementos dos termos algébricos para te ajudar na realização de operações com eles, tá? Então, só relembrando, o número que está do lado da letra é o coeficiente,
a letra recebe o nome de parte literal e qualquer número que esteja somando ou subtraindo que não tenha nenhuma letra do lado é chamado termo independente. Simplificação de expressões algébricas. Como exemplo, temos aqui 4y mais 6y menos 2y. O primeiro passo que devemos seguir para simplificar uma expressão algébrica é verificar se elas possuem a mesma parte literal. Só podemos juntar elementos que possuem a mesma parte literal. Observe no exemplo. Olhando as partes literais de cada um dos termos, observamos que é a letra Y, ou seja, eles possuem a mesma parte literal. Como eles têm a mesma parte literal, vamos seguir o procedimento. Primeiro, escreva a operação de adição ou subtração com os coeficientes. Como nós já indicamos a parte literal, o que está do lado dela são os coeficientes, ou seja, 4 mais 6 menos 2. Você deve colocar entre parênteses para facilitar a construção das continhas. Depois, você vai conservar a parte literal semelhante, ou seja, como tem y em todos os coeficientes, você vai manter o y. Como não tem mais ninguém para a gente separar ou juntar, nós vamos fazer a continha entre os coeficientes que está dentro do parênteses. Ou seja, 4 mais 6 menos 2 resulta em 8. E o y a gente deve conservar. Você não deve esquecer a parte literal, ok? Logo, 4y mais 6y menos 2y é igual a 8y. Mais um exemplo. 21y mais 6 menos 10y mais 4. Vamos circular a parte literal dos termos algébricos que aparecem. Então, nós temos aqui o 21y, circulando o y, e o menos 10y. Como estes dois termos possuem a mesma parte literal, nós vamos juntá-los. Ou seja, vamos escrever a operação de adição ou subtração com os coeficientes deles. No caso do primeiro é 21 e do segundo é menos 10. Então, vamos ter 21 menos 10 e vamos conservar a parte literal do lado, y. Eu aconselho a fazer a continha logo, né? Então, 21 menos 10 vai ser 11 e nós mantemos o y. Professora, e o mais 6 e o mais 4 que ficaram? Nós vamos trabalhar com eles agora. O mais 6 e o mais 4, que não possuem nenhuma letra do lado dele, são os termos independentes e eles nós também podemos juntar. Logo, nós vamos fazer a operação com eles, ou seja, vai ficar 6 mais 4. 6 mais 4 é 10, né? Então, vai ficar 11y mais 10. Como nós temos um termo algébrico que possui parte literal e o outro que não possui, nós não podemos juntá-los e fazer uma coisa só. Então, o resultado da expressão algébrica 21y mais 6 menos 10y mais 4 é igual a 11y mais 10. Questão 2. Observe abaixo um quadrado cujo lado mede 7 metros. De acordo com as medidas indicadas, uma expressão que representa a fração desse quadrado que está colorida de azul é igual a... Bom, pessoal, eu vou explicar bem detalhada essa questão, então vamos para o próximo slide. O quadrado é um quadrilátero que possui os lados de mesma medida, então todos os 4 lados do quadrado vai medir, neste exemplo, 7 metros. Vamos retirar essa parte de azul para fazermos algumas observações. Então, trazendo este retângulo para cá, como nós retiramos ele de dentro do quadrado, o lado de cima vai valer 7. Por quê? Porque o quadrado tinha lado medindo 7. Então, essa parte de cima do retângulo vai valer 7. Consequentemente, a base dele também vai valer 7. Por quê? Porque eles são lados opostos e paralelos. A questão quer saber qual a fração da área azul em relação à área de todo o quadrado. Então, nós temos que indicar o retângulo azul como área 1 e o quadrado como área 2. A fração do quadrado que foi pintada de azul vai ser a seguinte razão. Lembra que nós vimos numa semana do PET 3 a respeito de razão. E aí a razão ela é
semelhante para qualquer tipo de questão. Qual é? O numerador é o que eu quero e o denominador da fração é o todo. Então, nessa questão aqui, qual é a figura que representaria o todo? O todo seria o quadrado inteiro. E o numerador é o que eu quero. O que eu quero é o retângulo azul, que seria representado pela parte. Quando você for montar a fração do quadrado que foi pintada de azul, você deve colocar no numerador a área do retângulo azul e no denominador a área do quadrado. Logo, o numerador é a área 1 e o denominador a área 2. E como calcular esta área? Bom, para o quadrado e para o retângulo, a fórmula é igual. Para calcular a área, fazemos a base vezes a altura. No caso do retângulo, a base vale 7 e a altura vale x. No caso do quadrado, a base vai valer 7 e a altura vai valer 7. Então, você calcula essas áreas separadamente e coloca no numerador a área do retângulo azul e no denominador a área do quadrado. E se for necessário para encontrar a alternativa parecida, você deve simplificar a fração encontrada. Questão 3. A professora Rafaela escreveu no quadro o seguinte. Afirmativa 1. Aumenta-se um número em 5 unidades e em seguida duplica-se a quantidade obtida. Afirmação 2. A metade do antecessor de um número. Se denotarmos pela letra X o número mencionado, qual é a expressão algébrica de 1 e de 2, respectivamente? Bom, pessoal, para ajudar vocês, primeiro eu vou fazer uma menção ao que significam esses termos e traduzi-los matematicamente. Na afirmativa 1, o termo aumenta-se refere-se à operação de adição. E o termo duplica-se é o dobro de alguma coisa, ou seja, você vai multiplicar por 2. Na expressão 2, a metade de um número, nós fazemos o quê? Nós dividimos por 2. E quanto ao antecessor de um número, nós sempre fazemos o número menos 1. Por exemplo, o antecessor de 10 é 10 menos 1, que é 9. Tá? Então, se for o antecessor de um número y, vai ser y menos 1. Você deve escrever as expressões algébricas correspondentes utilizando estas operações e verificar nas alternativas qual delas é semelhante ao que você escreveu. E mais à frente eu vou explicar para vocês como escrever expressões algébricas. Questão 4. O professor de Felipe ditou a frase abaixo. Subtrair 3 anos do triplo da idade de Rodrigo é igual a adicionar 5 anos ao dobro da idade dele. A equação que traduz o ditado é... Bom, pessoal, primeiro, o que é uma equação? Equação é uma expressão algébrica que contém um sinal de igualdade, que possui o primeiro membro e o segundo membro. E o sinal de igualdade significa que o primeiro membro deve ser igual ao segundo membro. E para ajudar você a escrever esta equação, vamos relembrar os termos, né? O triplo é multiplicar por 3, adicionar é o sinal de mais e o dobro é multiplicar por 2. Para você encontrar a equação, você deve utilizar a letra X para representar a idade de Rodrigo, tá? E agora eu vou explicar para você como escrever expressões algébricas para ajudar você na resolução da questão 3 e da questão 4. Primeiro exemplo, um número y adicionado 9 unidades. Aqui, pessoal, já nos deu qual é a letra que nós vamos utilizar. Como é a letra Y, não tem por onde correr. Então, vai ser o Y. Adicionado é a operação de adição, ou seja, sinal de mais, 9 unidades. 9, pronto. A expressão algébrica 1 é Y mais 9. Segundo exemplo, 12 dezenas menos o dobro de um número é igual a este número adicionado 3 unidades. Então, aqui nós podemos seguir a ordem da frase, tá? 12 dezenas. 12 dezenas é 12 vezes 10, que é 120. Menos, operação de subtração, o dobro, 2 vezes, de um número. O texto não nos diz qual é o número e nem qual letra devemos representar, então fica a sua escolha. Neste caso, eu vou utilizar aqui a letra X. Então, vou colocar do lado do 2, porque é o dobro de um número. Se você quiser colocar um pontinho para representar a multiplicação, fica à vontade. É igual,
sinal de igual, a este número. Como nós utilizamos a letra X para representar o número anteriormente, vamos continuar com a letra X. Se está falando do mesmo número, eu não posso mudar a letra que eu representei anteriormente. Adicionado, sinal de mais, 3 unidades. 3 unidades, apenas 3. Então, a expressão 2 fica 120 menos 2x é igual a x mais 3. Exemplo 3. Subtrai-se 12 unidades do triplo de um número. Bom, aqui nos é informado que é a partir do triplo de um número que nós vamos subtrair 12 unidades. Então, primeiro nós temos que escrever o triplo de um número. Novamente, não nos é informado o número e não nos é informado qual letra utilizar. Então, fica a seu critério. Vou utilizar a letra Z. Então, o triplo de um número é 3 vezes o número. Então, aqui vai ficar 3Z. Subtrai-se 12 unidades. Então, menos 12. Pronto. Só isso. E quarto exemplo, a metade de um número adicionado a seu antecessor. Então, vamos lá. A metade de um número, metade é dividido por 2. Então, nós vamos formar a fração. E quem é esse número? Eu não sei. Então, eu vou utilizar uma letra para representar. Vou colocar a letra X de novo. Adicionado, ou seja, sinal de mais, a seu antecessor. O termo seu indica o número que nós utilizamos anteriormente. Então, é o antecessor do x. Como é que eu escrevo antecessor do x, professora? Ora, é x menos 1. Pronto. Então, a metade de um número, x sobre 2, adicionado mais a seu antecessor, x menos 1. Simples assim. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Aqui fica indicado o vídeo em que comento as atividades da primeira semana do PET 4. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!